Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 3 de fevereiro de 2025, quarta semana do Tempo Comum, segunda-feira. Santo do dia, São Brás de Sebastião, médico e protetor da garganta. Século III, Armênia. São Brás, médico do século III, entrou em crise porque não se sentia totalmente realizado. Sua satisfação ou insatisfação, né, não estava relacionada à sua profissão, pois ele era um bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade, mas vivia uma crise existencial. Em sua busca por Jesus Cristo, ele se ligava também ao seu ato profissional. Muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade daquele médico. Ele atendia as pessoas, também evangelizava, dando testemunho de Jesus Cristo. Conta a história que, ao dirigir-se para o martírio, veja que São Brás, dentro do Oriente, estava acontecendo no século III uma grande perseguição ao cristianismo. Um cunhado de Constantino, já que Roma estava liberando aí a, o culto a Jesus Cristo, né, a religião, mas no Oriente foi diferente. Eles ficaram revoltados e não aceitaram essa liberação e começaram a perseguir os cristãos. E nesse cenário, São Brás também foi preso. Então, conta a história que, ao dirigir-se para o martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Ele parou, olhou para o céu, orou, e o nosso Senhor curou aquela criança. Também é padroeiro dos operários de construção, veterinários, garotos, pedreiros e escultores. Senhor Jesus, em tempos de pandemia, muitos de nós sofremos, desde os pequenos incômodos na garganta até a perseguição por sermos cristãos. Dai-nos a graça de, pela intercessão de São Brás, permanecermos unidos a Ti. Cura-nos, Senhor Jesus, de tudo o que nos impede de te seguir, assim como de todos os males da nossa garganta. Amém. São Brás, rogai por nós. Primeira leitura, livro de Hebreus, estamos estudando Hebreus, já vem aí pela terceira semana estudando o livro de Hebreus. Quero relembrar que o livro de Hebreus é toda uma abordagem do apóstolo São Paulo, dando-nos uma visão, um ensinamento teológico da salvação que passa em Jesus Cristo. Então, quando nós refletimos, ou se você tem dúvida, que o sacrifício de Jesus tem a ver com a minha salvação? Vai lá, pega o livro de Hebreus, estuda, você vai entender direitinho. Há algumas pessoas também da sua família, do seu convívio, pode te acusar ou então te perguntar o que eu tenho a ver com Jesus? Por que a morte de Jesus me salvou? Me salvou de quê? Então, você pega o livro de Hebreus, estuda e responde a pessoa futuramente. Tá? Ou então indica o livro de Hebreus para aquele que questiona a santidade e todo o plano de salvação de Deus que passa em Jesus Cristo. Vamos ao capítulo 11. Ele fala assim: irmãos, que mais devo dizer, né? Sobre fé e sobre heróis da Bíblia, sobre fé e personagens da Bíblia. Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca de leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros,
mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados e recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite e as correntes e as prisões. Então vejam que Paulo já está falando que, além daqueles heróis, mas também teve personagens bíblicos, heróis bíblicos também, que foram mortos, que, como aquela mulher que preferiu a morte, sua morte e dos seus 7 filhos, do que renunciar a Deus. Então, confiantes na ressurreição, sofreram de tudo quanto é forma, foram apedrejados, foram cerrados ou morreram de golpe de espada. Levaram vida errante, vestido de pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Veja que a fé que chega até os dias de hoje, né, na nossa vida, na nossa geração, está lastreada, né, por sangue dos mártires. Não só os cristãos no primeiro século, segundo e terceiro, mas também, antes disso, personagens que sofreram derramando seu próprio sangue para que o plano de Deus alcançasse em plenitude em Jesus Cristo a nossa vida. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa. Qual é a realização da promessa? Jesus Cristo. E eles passaram, eles não tiveram a realização da promessa, porque a ressurreição só acontece depois de Jesus Cristo. Então, todos que morreram antes de Jesus Cristo não encontraram a ressurreição. Alguns personagens foram arrebatados, né? Aí é diferente. Mas os demais não encontraram aí a ressurreição. Porque quando Jesus desce a emoção dos mortos, ali ele ressuscita. E junto com Jesus, todos recebem ali a graça da ressurreição. Então, eu tenho para mim, né, isso não é bíblico, que o primeiro que encontra a ressurreição, os primeiros seriam Adão e Eva, por exemplo, que morreram, permaneceram na mansão dos mortos, aguardando a promessa. Então, ó, tudo aconteceu e, no entanto, todos eles, todos os heróis bíblicos, se bem pela fé tenham recebido bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa, a ressurreição, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. É o que vai acontecer no fim dos tempos também. Jesus há de voltar em honra e glória, né? E todos, quem já morreu vai ressuscitar, quem estiver vivo vai estar também experimentando essa nova forma de vida em Jesus Cristo, né? Então, nós também estamos aguardando o final, né? O tempo final, onde vai acontecer todos os últimos dias, onde deve acontecer toda esta manifestação em poder e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando aqui na carta ao Hebreus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 30. Fortalecei os corações, vós que o Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que preservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Na proteção da vossa face os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. Do interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra línguas maldizentes. Seja bendito o Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Evangelho
Está em Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio de túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo as correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominar. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Veja o que acontece. Hein? É um homem isolado, é um homem demoniado, é um homem que vive nos túmulos, nunca tinha ouvido falar de Jesus, não sabia quem era Jesus, apenas viu de longe um barco se aproximando e aquilo ele se ajoelha e grita. Veja que o demônio nele reconhece Jesus, sabe que Jesus é filho de Deus, né? Que tenhas a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, ou seja, o próprio Senhor em que se encarnou. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Você já ouviu a expressão alguém falar assim? Falando em espírito de porco, né? Isso é espírito de porco. É daí que surge esta prática, né? Esse ditado, né? Fulano é espírito de porco, né? E pedia consistência para que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. As pessoas foram ver o que havia acontecido. Ela- Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aqueles mesmo que estava antes possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Certamente, eu acho que eles estão pensando, né? Aqui tem muitos endemoniados, vai acabar com nossos porcos, né? Naquela região dos Gerazenos, nós temos que ver que é uma região pagã, né? Ali, praticamente, os romanos se estabeleceram por lá, não permitindo muito a religião judaica. Ali era uma região pagã dentro de Israel. Por isso que eles cultivavam os porcos, né? Então, eles pediram a Jesus que saísse dali. Certamente, vão acabar com os porcos todos aqui da região, né? Então, começaram a pedir que Jesus se afastasse. E eu quero destacar esse fato, que Jesus imediatamente ele sobe na barca
e vai embora, né? Então, aqui o texto fala assim, ó, Jesus estava de novo, né? Enquanto Jesus entrava de novo da barca, um homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, né? Então, eu quero dizer que os líderes daquela cidade, mesmo diante da manifestação, né, de Jesus como Deus expulsando aquele demônio, eles pedem para que Jesus vá embora. Jesus imediatamente entra na barca de novo e vai embora. Ou seja, Deus não nos agride. Se eu não aceito Deus, se eu não quero Deus, né? Deus não nos agride, não nos agride. Tá vendo? Ele manifesta. Aquele demoniado chegou e suplicou, né? Ou foi procurar Jesus. Ele recebeu a graça. Os demais, mesmo diante da graça, rejeitaram Jesus, rejeitaram a graça. Então, eu já falei isso algumas vezes. Ah, mas alguns falam, Deus não seria um homem, um ser malvado a ponto de fazer a criatura para o inferno e permitir que o homem fosse para o inferno? Que Deus é esse? Alguns perguntam. Mas Deus jamais vai mandar ninguém para o inferno. Jamais. O amor de Deus por nós jamais permitiria isso. Somos nós que caminhamos com os nossos pés, com as nossas atitudes e decisões. Nós tomamos a decisão, não tem como culpar a Deus por uma criança abandonada, por uma injustiça, por um estupro, por um assalto, por um terremoto, por né? Não adianta ficar culpando Deus. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Somos nossas decisões neste mundo. Nós tomamos decisão igual esses líderes aqui dos Gerazenos que expulsaram Jesus daquela região. Por quê? Porque expulsou demônios. E porque também permitiu que uma manada de 2.000 porcos fosse precipitada ao mar. Eu vou perder? É o que aconteceu exatamente ali com o santo de hoje, né? Quando o cunhado de Constantino, né, no Oriente, começa a perseguir a igreja, porque eu vou perder o poder diante do cristianismo que está crescendo, e começa a perseguir até matar São Brás, justamente por dar o testemunho de Jesus. Então, aqui, o cunhado de Constantino, lá no Oriente, persegue a igreja com medo de perder seu poder e glória, né, perante os homens. Aqui, os gerazenos também expulsam Jesus com medo de perder os porcos. Ah, doido, tá cheio de demônio aqui. E vou perder tudo quanto é porco. Expulsa Jesus. Jesus entra de novo na barca. Um homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe para que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entrando na barca, ele disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Jesus saiu, mas também deixou um canal de graça para os gerazenos. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu me chamo Tilton Góes. O nosso projeto chama-se Admine-se Não Evangelizar. E a reflexão do dia é um programa que faz parte desse projeto com o objetivo de fazer o estudo bíblico da primeira leitura, da segunda leitura, do Salmo, do Santo do Dia, né? Fazer um estudo bíblico. E para compreendermos melhor o que a igreja, o que Jesus Cristo quer de nós a cada dia através da liturgia diária. E hoje o Senhor vem nos pedir, então, que nós, a exemplo de São Brás, sejamos testemunhos do Senhor. Não fixemos as nossas atenções no tesouro deste mundo. A primeira leitura comparou, falou que muitos heróis perderam tudo, né? Mas não perderam a graça. E no dia do Senhor, todos ressuscitaram com Jesus Cristo. Então, que a nossa fé nos mantenha firme diante de todas as perseguições deste mundo.
assim como aquele endemoniado que, ao conhecer Jesus, também se converte, recebe a libertação e volta para Decápolis e volta para testemunhar a graça do Senhor. Possamos nós também testemunhar a graça de Jesus Cristo em nossas vidas, nos preparando e preparando nossos filhos para a ressurreição futura. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.